Era o ano de 1997, por volta do mês de julho. Mais precisamente, uma quinta-feira por volta das 10 horas da noite. Sou testemunha de Jeová batizada desde 1986. E nesse período de 1986 a 1997, passei por algumas desilusões e problemas no namoro como testemunha de Jeová. Então, na véspera do Congresso de Distrito do ano de 1997, numa quinta-feira, estava eu no meu quarto, orando para Jeová. Nessa oração, pedi para Jeová que ele me mostrasse se eu deveria continuar servindo a ele solteiro ou casado. Esse congresso começaria no outro dia, na sexta-feira, na cidade de Birigui, no estádio do Pedrão. Então, nessa oração, pedi a Jeová que me mostrasse, de alguma forma, se eu deveria continuar servindo a ele solteiro ou casado. Se ele achasse que eu deveria continuar servindo a ele casado, então que ele me mostrasse de alguma forma se eu deveria continuar servindo a ele solteiro ou casado. Se ele achasse que eu deveria continuar servindo a ele casado, então que ele me mostrasse uma irmã zelosa, uma irmã fiel, que viria a ser a minha futura esposa. Pedi que ele me mostrasse nesse congresso, que ele fizesse eu perceber que era ela a escolhida. Muito bem, no outro dia levantamos cedo. Eu, meu pai, minha irmã, colocamos as coisas no carro e fomos da nossa cidade, uma distância de mais de 200 quilômetros, até a cidade de Birigui, no estádio do Pedrão. E esperamos os portões abrirem e entramos para assistir o primeiro dia, sexta-feira, do congresso. Fé na Palavra de Deus. E passei o dia todo assistindo ao congresso e observando se Jeová me mostrava, dava algum sinal, se ele ia me apresentar uma de suas servas, para ser minha futura esposa. Porque se ele não me mostrasse, eu entenderia que ele queria que eu continuasse servindo a ele solteiro, talvez até no tempo integral. Assistimos ao primeiro dia do congresso, sexta-feira. Terminou a sexta, e nada de diferente ou de estranho aconteceu. Fomos para o hotel. Visto que na sexta-feira, quando chegamos no local do congresso já estava bem cheio, as arquibancadas nos locais onde pegava a sombra já estavam todas marcadas. Então, no sábado, acordamos cedo e fomos para o estádio. Chegando lá, percebemos que a maioria dos lugares já estavam marcados, onde tinha sombra. Conseguimos um lugar bom e, mais uma vez, no segundo dia do congresso, começamos a assistir e eu sempre de olho, prestando atenção, para ver se Jeová me dava um sinal. No intervalo do almoço, eu notei, depois que nós comemos o lanche, eu fiquei sentado lá em cima, observando o movimento dos irmãos, e percebi que a minha irmã conversava com uma irmã, uma jovem bonita, baixinha, que me chamou a atenção. Percebi que elas conversavam ali na mureta do estádio, e de vez em quando elas olhavam para mim, e a minha irmã apontava para mim, e ela sorria. Como quem diz, aquele lá é seu irmão? Mas até então, eu achei que era uma jovem interessante, que já me chamou a atenção. Mas pensei, deve ser amiga da minha irmã. Minha irmã deve conhecer ela. Mas terminou o sábado, e nada aconteceu, e fomos para o hotel. Falei para o meu pai, amanhã vamos mais cedo ainda, para ver se a gente chega lá ainda com os portões fechados, para a gente conseguir um lugar lá em cima na arquibancada onde tem sombra. Então acordamos mais cedo no domingo e fomos. Chegando lá, o portão estava fechado, mas já tinha aquele tumulto de gente na frente do portão. O portão abriu, eu corri lá para cima, deixei meu pai e minha irmã para trás e consegui chegar lá no local onde tinha sombra. Chegando lá, percebi que já tinha várias cadeiras marcadas, e não tinha assim 3 cadeiras livres para a gente sentar os 3 juntos. Tinha uma livre e outra marcada, outra livre na fileira de trás, e o resto tudo marcado. Aí eu pensei, vai ter que ser aqui mesmo. Então, eu marquei um lugar para mim ao lado, uma bolsa feminina. Eu falei assim, vou colocar a minha bolsa aqui do lado dessa bolsa feminina. E marquei a do lado esquerdo para o meu pai, e marquei uma cadeira atrás que estava vaga para minha irmã.
esperamos começar o programa de domingo. O orador anunciou para todos irem para seus lugares porque o congresso ia começar. Eu percebi que aquela jovem que estava conversando com a minha irmã no dia anterior, no intervalo do almoço, vinha subindo em minha direção. E para minha surpresa, ela se sentou ao meu lado direito. Então percebi quem era a dona daquela bolsa feminina. Do meu lado direito, era dessa jovem, que no dia anterior estava conversando com minha irmã. Ela me cumprimentou com um sorriso. Ela sentou ali ao meu lado. Meu pai sentou do lado esquerdo. E minha irmã sentou na cadeira que estava atrás de nós. Isso no domingo. E ali começamos a assistir o congresso juntos. Conversamos, trocamos ideias, fiz muitas perguntas, tentando conhecê-la um pouco melhor. E eu perguntava para Jeová: é essa que o Senhor escolheu? O Senhor fez eu marcar, colocar a minha bolsa bem do lado dessa bolsa feminina. Eu poderia ter marcado para mim, onde eu marquei para minha irmã, na fileira de trás. Ou eu poderia ter marcado, colocado a minha bolsa no lugar onde meu pai está sentado. Poderia ter marcado para o meu pai, colocado a bolsa do meu pai do lado da bolsa dela. Mas eu marquei o meu lugar bem do lado da bolsa dela. É ela que o Senhor escolheu para mim? Eu ficava perguntando para Jeová em oração. E o congresso foi passando e estava quase chegando no final do congresso, e o orador anunciou o cântico final. Cantamos. Aí teve a oração final, terminou o congresso. Então eu percebi que eu não podia deixar a chance de conhecer ela melhor passar. Eu pensei: agora, se eu não fizer alguma coisa, ela vai para a casa dela, eu vou para a minha, e talvez nós nunca mais nos veremos. Conversando com ela, eu fiquei sabendo que ela era de Birigui, e ela já conhecia a minha irmã, porque ela já tinha ido lá na nossa cidade, na casa de uns amigos, e ela conheceu a minha irmã lá. Aí eu peguei o programa do congresso, perguntei para ela: se eu escrever para você, você me responde? Ela pensou um pouco e disse que sim. Mais tarde, eu descobri porque ela pensou um pouco antes de responder se escreveria de volta. Mais tarde, quando já estávamos noivos, ela me falou que nunca gostou de escrever cartas. Mas em vista da minha pergunta, ela pensou um pouco e falou que responderia sim. Aí eu falei: então anota o seu nome, o seu endereço e telefone aqui, no programa do congresso, que eu vou escrever para você, tá bom? Ela concordou. Aí terminou o congresso, nos despedimos e voltamos para nossa cidade. E ela foi para a casa dela, lá em Birigui mesmo. E naquele mesmo dia, naquela mesma noite, chegando em casa, eu já peguei papel e caneta e já escrevi uma carta para ela. Eu escrevi a minha primeira carta, fazendo perguntas sobre ela, contando um pouco sobre mim, e fomos nos conhecendo aos poucos por carta e telefone. Durante os meses de julho e agosto daquele ano, eu escrevia uma carta por semana e ela respondia todas. Em agosto mesmo, na quarta carta, depois de conhecer ela melhor e passar um pouco sobre mim para ela, falei para ela que queria namorar com ela e perguntei se ela aceitava namorar comigo. E para minha surpresa, ela respondeu falando que aceitava. Então começamos a namorar em agosto de 1997. Namoramos 1 ano. Ficamos noivos depois de 1 ano de namoro e ficamos por mais 1 ano noivos. E no dia 9 de outubro de 1999, nos casamos. E hoje, dia 9 de outubro de 2024, estamos completando 25 anos de casado. Bodas de prata. Um casamento, podemos dizer, feliz. É claro que nesses 25 anos de casado tivemos alguns probleminhas. Qual casal que nunca teve algum problema durante os primeiros anos de casado? Não é mesmo? Até mesmo o irmão que fez o discurso do nosso casamento, um irmão de Betel, onde servi por 2 anos e meio, chamado Natal Batu Levinces. Não existe casamento perfeito porque perfeito só pares de luvas e de sapatos. Mas o irmão Natal também mencionou algo que eu nunca esqueci e nos ajuda até hoje em nosso casamento. Ele disse que um casamento duradouro é a união de 2 bons perdoadores. Isso ele disse no nosso discurso de casamento, e nós levamos isso por esses 25 anos de casados. Então, realmente, como ele disse, tivemos problemas durante esses 25 anos de casados.
mas superamos todos com a ajuda de Jeová. E estamos aqui, hoje completando 25 anos de casados e muito feliz de estar ao lado da minha querida esposa Cleusa. E por isso estou aqui fazendo esse vídeo para contar a nossa história de amor e como Jeová mostrou para mim quem deveria ser a minha futura esposa. E que eu deveria continuar servindo a Jeová casado. Espero que todos tenham gostado do vídeo. E que sirva de inspiração para outros casais que servem a Jeová. Um cordão tríplice não pode ser rompido. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12. A nossa história lembra um pouco o que aconteceu no caso de Isaac e Rebeca. Por volta de 1878, antes da era cristã, quando Abraão mandou o administrador de sua casa, provavelmente Eliezer, à procura de uma esposa apropriada para Isaac, seu filho, então com 40 anos, ele chegou à cidade de Naor, no vale superior da Mesopotâmia. Ali, junto a um poço, este servo orou para que a escolhida por Jeová fosse a moça, que não só lhe desse um gole de água quando lhe pedisse, mas que também se oferecesse para dar água aos seus 10 camelos, conforme o relato de Gênesis, capítulo 24, versículos 1 a 14. Enquanto ele orava, Rebeca chegou ao poço com um cântaro no ombro. Quando lhe foi pedido um gole de água, ela graciosamente lhe deu de beber e então esvaziou depressa o seu cântaro no bebedouro e correu ainda várias vezes ao poço para tirar água, e continuou a tirar água para todos os seus camelos. E no meu caso, o sinal foi a bolsa daquela que seria a minha futura esposa.